Oi, meus fofos e minhas fofas, tudo jóia? Então, vamos continuar o que a gente estava falando, mais ou menos continuar, tá? Nós falamos nas aulas passadas sobre os sistemas, as substâncias e as misturas, e a gente precisa falar também sobre os processos de separação de mistura, tá? Então, se eu quiser obter os componentes que estão ali presentes numa mistura, como que eu faço para separar um do outro? Para isso, é importante que primeiro a gente veja se a nossa mistura é homo ou heterogênea, porque faz diferença, tá? As misturas heterogêneas são naturalmente mais fáceis de separar, porque a gente consegue visualizar esses componentes, né? Então, quando você tem misturas homogêneas, fica um pouquinho mais complicado, mas é bem simples, tá? Você vai ver. Então, olha só. Os métodos de separação de mistura ou processos de separação de mistura também podem ser chamados de análise imediata. Tem alguns livros que usam esse termo, tá? E a gente começa com os processos para separação das heterogêneas. Primeiro, eu tenho aqui atração magnética ou imantação. É o que está aqui nessa fotinha do lado, ó. É bem simples, na verdade. Se você tem algum dos componentes da sua mistura que é ferromagnético, então ferro, níquel ou cobalto, você pode usar um ímã para separar isso do restante dos materiais que não são ferromagnéticos, que não têm magnetismo na sua característica, tá? Isso aqui, ó, que está sendo separado nessa imagem, é limalha de ferro, que é ferro em pozinho, e pó de enxofre. O enxofre não tem características magnéticas, então quando você vem com um ímã por aqui, esse ferro é atraído e o enxofre fica, tá? A dissolução fracionada é um método bem legal, tá? Ele é bem bacana. E eu quero que você foque aqui, ó, no dissol da dissolução. Isso aqui vai trazer para você a lembrança de dissolver. Dissolução tem a ver com dissolver. Então, você vai usar um solvente qualquer que dissolva um dos componentes da sua mistura e não dissolva o outro. Professora, me dá um exemplo? Dou. Se você tem ali sal misturado com areia, por exemplo. Então, um copinho, aqui, ó. Um copinho e aqui tem um monte de sal e um monte de areia no fundo. Você pegar isso aqui com a mão ou com uma pinça, sei lá, não é muito viável, que seria aqui o nosso método da catação, tá? Que é catar manualmente. Não funciona nesse caso. O que você pode fazer? Se você coloca água aqui dentro, e aí, olha só, não precisa ser água, tá, gente? Pode ser qualquer solvente que atenda às suas necessidades. Se você colocar água aqui, a areia não vai ser dissolvida pela água, mas o sal vai. Então, você conseguiu separar. Claro que o sal agora está dentro de outra mistura, né? Mas você conseguiu separar os grãos de areia dos grãozinhos de sal, usando um solvente adequado. A catação, eu falei para vocês, é uma catação manual. A tamização ou peneiração são usados às vezes como sinônimos, tá? Mas é um pouquinho diferente. Vamos usar aqui, ó, a diferença de tamanho das partículas. Então, você pode pegar e peneirar. Areia, por exemplo, ó, eu estou falando de mistura de sólidos. Então, você pode peneirar areia. Você já viu o pessoal na construção fazendo isso? Bota a areia lá na peneira, aquela peneira grandona, para separar os grãozinhos mais finos de areia dos grãos maiores ou das pedras. Então, a peneiração, ela usa a diferença de tamanho, tá? A flotação, eu coloquei um asterisco aqui, por quê? Agora você vai ter que tomar cuidado. A flotação, ela é um processo que envolve um fenômeno chamado adsorção. Adsorção é grudar na superfície, vamos dizer assim, tá? Absorção é quando aquela coisa entra para dentro. Ficou meio redundante. E a adsorção é quando aquela coisa gruda na superfície, tá? Então, o exemplo mais clássico de flotação que eu vou poder te mostrar, te dizer, é o exemplo das estações de tratamento de esgoto. Quando fica aquelas espumas bem sujas, assim, por cima da água, aquilo lá foi um pós-flotação. O que acontece? Ele injeta bolhas, microbolhas de ar ali naquela misturona, tá? Que tem partículas muito fininhas. E essas bolhas de ar, elas vão subindo. O ar é menos denso, né? Então, as bolhas de ar vão subindo naquele líquido. À medida que as bolhas vão subindo, a sujeira vai grudando na superfície dessas bolhas. Por isso que fica aquela espumona suja, tá?
Então, a flotação, ela tem a ver aqui com o meu conceito de adsorção. Eu vou tentar escrever aqui, tá? É com D de dado mesmo. Adsorção. Nossa, gente, isso aqui é difícil, mais difícil que vocês imaginam, viu? Esse troço é complicado. Por que eu coloquei um asterisquinho para você? Porque vários livros, não é que o seu livro está certo ou errado, vários livros e vários autores usam o nome da flotação para descrever o processo da sedimentação fracionada, tá? Que na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. A sedimentação fracionada é esse dessa foto aqui. Então, você tem uma mistura de duas coisas. Aqui nesse caso era a areia e o óleo, tá? Eles estavam bem misturados. E, obviamente, a areia não se dissolve no óleo, tá? Você precisava separar essa fração do óleo da areia. O que foi colocado aqui? Colocaram a água. Por que a água? Porque a água ela tem uma densidade menor do que a areia, mas tem uma densidade maior do que a do óleo. Então, ela muda o posicionamento dessas substâncias na mistura, tá bom? Como a água não dissolve nem o óleo nem a areia e fica posicionada no meio, você consegue promover essa mistura, ou essa separação, desculpa. Então, você joga a água aqui, mexe, 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 mexe bastante. O óleo, que é líquido, não miscível, vai ficar aqui acima da água, e a areia, que é mais densa, vai ficar por baixo de tudo. Essa é a sedimentação fracionada, tá bom? A gente não costuma usar tanto para líquidos assim, geralmente é para sólidos. Aqui eu coloquei essa imagem só porque estava melhor de enxergar. A levigação, bonitos, ela é um método extremamente utilizado na mineração, tá? Na busca de minerais, de pedras preciosas, de metais preciosos, e ela é uma separação que usa a densidade, tá? Então, ele vai usar uma corrente de água, uma corrente de líquido, que geralmente é a água do rio, vai pegar como se fosse uma peneirinha, mas na verdade é um recipiente que chama bateia, que ele tem um fundinho, um biquinho assim embaixo, e colocar a mistura ali e sacudir aquilo dentro do rio, dentro da água. Quando ele sacode, as partículas menos densas, então a terra fininha, a areia, folhas que possam vir a estar misturadas ali, elas ficam em suspensão, elas vão subir. Sabe aquele fenômeno, aquilo que acontece quando você entra num rio ou no mar, que quando você pisa, a areia ela sobe? É isso, tá? É disso que eu tô falando. Então, quando ele sacudir, essas partículas menos densas vão subir e aí a corrente de água vai levar embora. Vai restar ali no fundo da bateia dele só aquilo que é mais denso, que podem ser as pedras e os metais que ele está buscando, tá bom? A ventilação é o uso de uma corrente de ar, na verdade, para fazer separação também por densidade. Então, o pessoal usa muito aqui, ó, para separar grão de café das folhas e dos galinhos, para separar casca de arroz, quando faz a colheita. A gente usa quando a gente come amendoim, que a gente dá uma esfregada ali na casquinha do amendoim, depois assopra para a casquinha sair o amendoim ficar. Então, aqui você usa uma corrente de ar, uma corrente de vento, um fluxo de vento, para poder promover a separação, tá? Aqui eu estava falando das misturas de sólidos. Vou continuar nas heterogêneas, mas agora em misturas de sólido e líquido. Então, eu tenho a decantação. Esse aqui é super interessante, porque a decantação ela aparece em vários tipos de separação diferentes, que é o seguinte: quando você deixa uma mistura em repouso, depois de um tempo, decanta. O que isso quer dizer? Aquilo que é mais denso vai para o fundo, se posiciona no fundo, e aquilo que é menos denso se posiciona acima. A decantação é uma consequência aqui, ó. O final desse processo de separação aqui, eu preciso deixar decantar, que é fazer, depois que eu misturei tudo, fazer com que a areia fique aqui embaixo e o óleo fique aqui em cima. Eu separo pelas densidades usando o repouso. E depois como é que eu separo isso? Pode fazer uma sifonação, que é quando você põe... O pessoal fazia muito isso para tirar gasolina de um recipiente e colocar no outro. Você coloca um canudinho, qualquer tipo de conduto, estabelece uma diferença de pressão, então ou você assopra ou você suga o ar dali e aquele líquido ele vai ser recolhido em outro recipiente. Você pode também fazer um processo de filtração,
que é esse aqui, a gente já vai falar sobre ele, tá? Tem algumas maneiras, ou você pode só verter esse líquido, vai depender muito do que você quer recuperar, se é o sólido, se é o líquido, enfim. O que seria a filtração? É você passar por um filtro. Sabe quando você vai fazer café? Então tem aqui, ó, o coadorzinho do café, você coloca ele num recipiente com furinhos e despeja a sua mistura aqui dentro. A parte sólida da sua mistura fica retida no filtro, que é uma membrana permeável. O que é permeável? Que vai passar direto o líquido e vai ficar retido o sólido, tá? E essa membrana, que pode ser de papel ou de tecido, enfim, vai deixar passar o líquido e vai reter o sólido. Essa filtração ela pode acontecer também a vácuo, que é esse caso aqui da foto. Essa mangueirinha aqui, ó, que eu vou iluminar agora, essa mangueirinha ela tá fazendo um vácuo, uma diferença de pressão, então ela tá sugando. O que ela faz quando ela suga? Ela ajuda esse líquido aqui, ó, a descer com mais facilidade. Às vezes a mistura ela é muito viscosa ou as partículas são muito fininhas e é difícil de só a gravidade promover isso aqui sozinha, tá? Então, acontece que você usa o vácuo para poder forçar isso aqui acontecer mais rápido, tá? A peneiração também pode ser usado para sólidos e líquidos. Então, assim como a filtração, eu vou usar aqui a diferença de tamanho das partículas, né? Só que na peneiração, às vezes os sólidos passam também, tá? Vai depender do tamanho aí do furinho da sua peneira. Um exemplo que eu posso ver de peneiração. Ah, pronto. Quando a gente quer peneirar o suco, sabe, para tirar sementinhas ou para tirar os gominhos? Então, a gente passa ali a nossa mistura de líquidos e sólidos na peneirinha, o sólido fica retido e o líquido passa direto. Temos aqui um método de misturas heterogêneas muito utilizado, que é o de misturas líquidas, que é a decantação também, tá? Só que a decantação, lembra que eu falei para vocês, é aquele processo em que a gente vai esperar a gravidade agir, a densidade funcionar, o repouso e vai separar na fase menos densa e a fase mais densa. Quando a gente tem dois líquidos, a melhor maneira de fazer essa separação é usar esse sisteminha aqui, ó, que é um funil de bromo ou funil de decantação. Esse funil, você coloca a sua mistura aqui, agita, agita, agita e deixa ela em repouso. E tem uma torneirinha, não sei se você tá vendo, ó, mas tem uma torneirinha bem aqui. Pintei ela de amarelo. Acho que ficou mais complicado de ver, mas enfim. Tá aqui a torneirinha. Quando você abre essa torneirinha, esse líquido azul aqui, nesse caso, que é o mais denso, vai começar a escoar. E você consegue ver essa diferença aqui, ó, essa separação das duas fases. Essa separação vai descendo. Quando você vê que essa divisão entre os dois chega aqui na torneirinha, você fecha, tá? Então, é uma separação manual e visual que a gente usa, mas é extremamente utilizado. É um método super simples e super adotado. Agora, vamos para as nossas misturas homogêneas. Então, são aquelas que eu não consigo visualizar a diferença entre os meus componentes. Primeiro, as misturas de sólido líquido e depois misturas de dois líquidos. A gente pode falar também sobre misturas gasosas, mas acho que não convém, tá? Evaporação, então o nome já te diz, você vai aquecer a sua mistura ou deixar ela naturalmente evaporando, o seu líquido evapora e o seu sólido fica retido ali. Isso aqui é muito utilizado na obtenção de sal marinho. Pega-se a água do mar, coloca num tanquezão lá e deixa exposto ao sol. A água evapora, o sal e os minerais ficam ali retidos, tá? A destilação simples, esse aqui eu quero que você preste bastante atenção junto com esse, tá? Que é a destilação fracionada. O processo da destilação ele é igualzinho da evaporação, mas ele tem um componente no final. O que a evaporação faz? Ela recupera o sólido e a gente perde o líquido. Na destilação, a gente consegue recuperar o sólido e o líquido, tá? Então, ó, o esquema da destilação é esse dessa foto. E você vai imaginar o seguinte, que aqui embaixo eu coloco a minha fonte de calor. Isso que eu acabei de desenhar aqui é o fogo, para você que não entendeu, tá? Então, você coloca uma fonte de calor, pode ser uma chama ou pode ser uma manta térmica também. E essa fonte de calor vai fazer com que o líquido presente aqui evapore. Quando o líquido evapora, a tendência dele é subir. E quando ele sobe, ó, esse recipiente aqui está fechado.
O único caminho que esse líquido vai poder seguir é aqui, ó. Ele segue por dentro desse tubinho. Esse tubinho, gente, chama condensador. E aqui em volta do condensador passa água fria. O que acontece? Você tem um vapor quente em contato com a água fria, contato externo, tá? Pelas paredes de vidro. Esse vapor, ele condensa novamente, ele volta a ser líquido e é recolhido aqui nesse segundo vidrinho. Então, vamos lá, o processo de novo. Você aquece a sua mistura, o líquido evapora, o sólido fica, tá? O líquido evapora. E aí, quando esse líquido evapora, ele entra no condensador, resfria e condensa de novo, saindo aqui em forma de líquido nesse outro tubinho. Aqui tá até errado, tá? Era para esse líquido estar transparente, não era para ele estar azul. Mas foi uma das fotos mais nítidas que eu achei para mostrar para vocês. A destilação fracionada, ela vai seguir o mesmo processo, igualzinho. A diferença é que aqui, ó, nesse caminho, antes do condensador e depois da evaporação, vai existir uma coluna de fracionamento. Essa coluna de fracionamento, ela tem umas barreirinhas para quando você está aquecendo uma mistura de dois líquidos, não correr o risco do segundo líquido evaporar junto com o primeiro, o que atrapalharia a sua separação, tá bom? Então, o método é o mesmo, mas você tem uma vidrariazinha a mais aqui. Gente, a destilação fracionada ela é muito usada em laboratório, mas ela também é muito usada em escala industrial, principalmente quando a gente fala de separação das frações do petróleo. O petróleo é uma grande mistura líquida, tá? Que você vai aquecer e vai retirar várias frações diferentes, frações gasosas, frações líquidas que vão aí desde óleo, lubrificante, até querosene, gasolina, que são fraçõezinhas mais leves, e frações líquidas mais pesadas, que já é o piche, aqueles óleos mais grossos, o resíduo que a gente usa para fazer asfalto, tá? Tudo isso vem a partir da destilação fracionada do petróleo. Na nossa aula ao vivo a gente vai falar melhor de cada um desses temas. Você vai dar uma lida direitinho no seu livro, tá? Para tirar todas as dúvidas. E aí a gente conversa depois. Um beijo, um queijo, um caranguejo para vocês. Tchau!